Além de um goleiro, o Corinthians encaminhou a contratação de um volante. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações e fala também sobre o depoimento polêmico de Alex Cassundé, pivô de toda a crise entre Corinthians e Vaidbet. Nessa terça-feira, ele prestou depoimento na polícia por 3 horas e meia e falou sobre uma série de temas, entre eles de que não participou da intermediação entre Corinthians e Vaidbet. Isso já é um baita escândalo, porque o Corinthians se comprometeu a pagar 25 milhões e 200 mil reais a ele, alegando que o Cassundé fez um serviço de intermediação. Mas Cassundé afirmou que não pediu esses 25 milhões e 200 mil, foi o Corinthians quem decidiu fazer esse depósito para ele. Importantíssimo que Augusto Melo, Sérgio Moura e companhia venham a público para justificar o porquê desses 25 milhões e 200 mil. O Corinthians virou palco de caridade? Está distribuindo dinheiro à toa? O que aconteceu? Só para completar, o Cassundé teve direito a 1 milhão e 400 mil reais. Desse 1 milhão e 400 ele repassou 1 milhão e 60 mil reais a uma empresa chamada Nelway, que tempos depois a gente descobriu que era uma empresa de laranja. É importante contar que ele falou que fez esse depósito de 1 milhão e 60 mil porque estava adquirindo uma empresa de tecnologia, de telemedicina, perdão. E só que aí a polícia perguntou, mas tá bom, e cadê essas coisas que você comprou? Ele disse que foi alvo de um golpe, que não lhe entregaram, mas em compensação não tem nenhum contrato com essa empresa, não tem nenhuma troca de mensagens, elas teriam sido apagadas do seu celular e, para piorar, nem registrou boletim de ocorrência. Ele acabou perdendo 1 milhão e 60 mil e relevou, achou que não era importante. E se você acha que tudo isso que eu já contei já é bomba o suficiente, saiba dessa. Perguntaram a ele como é que ele conheceu a Vaidbet, e ele disse que conheceu através do ChatGPT, se utilizando de da ferramenta de inteligência artificial. Ele afirmou que pediu dicas de como encontrar uma empresa de bet, e o ChatGPT teria sugerido a Vaidbet, inclusive com contatos da empresa. Se você fizer essa pesquisa, não vai aparecer nada da Vaidbet, muito menos contatos telefônicos, isso não é permitido. Enfim, um grande escândalo. O Cassundé deixou o seu telefone celular lá e agora a polícia vai continuar investigando. Não tenho dúvidas de que muito em breve esse assunto se tornará caso de polícia. Bora falar agora sobre reforços para o Timão. Hugo Souza está prestes a ser anunciado. Goleiro que pertence ao Flamengo chega por empréstimo até dezembro. O Timão paga 100% dos salários e também há uma opção de compra já estabelecida. Mas não vai parar no Hugo. O Corinthians tem conversas avançadas para a contratação do volante Charles, revelado no Internacional, com passagens por Sport e Ceará, antes de se mudar para o Midland da Dinamarca. Operação de 1 milhão e 300 mil euros ou 7 milhões e meio de reais, informação que foi antecipada pelo Vene Casagrande. Importante contar que ele vai assinar contrato de 4 anos com o Corinthians, o Timão terá 100% dos seus direitos econômicos e deixará 15% da mais-valia para o Midland da Dinamarca. A curiosidade é constatar que o Augusto Melo havia prometido 4 reforços de peso, de impacto para os torcedores, e os 2 primeiros reforços não sabemos nem ao certo se serão titulares. O Hugo Souza é uma aposta, não é um cara, por exemplo, querido pelo torcedor do Flamengo, que eu queria bem distante. Em relação ao Charles, currículo bastante pequeno para imaginar que ele possa, por exemplo, destronar o Raniel e o Breno Bidon, que são hoje os titulares para a posição. Só para arrematar, zagueiro Juan, que era do Grêmio, está no Sassuolo, é outro alvo. Os nomes de peso, de impacto, nesse momento, não figuram na lista de contratados ou de possíveis contratados. E a saideira sobre o Timão, confronto absolutamente decisivo contra o Cuiabá nessa noite, na Neoquímica Arena. Em caso de empate ou derrota, Corinthians finca os pés na zona do rebaixamento e é natural que o Antônio Oliveira seja demitido. Nós vamos falar agora de treinador, tá? Porque o Corinthians está em busca de um treinador no mercado da bola. Isso mesmo. O Corinthians hoje entrou em contato com o staff de Fábio Carille, tá? O Corinthians volta a conversar com Fábio Carille, tá? O técnico que foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, campeão paulista em 2017, campeão paulista em 2018, campeão paulista em 2019. É um técnico aí que tem bons números aí, né, em relação a títulos. A última passagem dele em 2019, apesar do título, né, 2018, 2019, 2020 foi bem ruim, eu não gostei,
Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente volto no canal, trazendo para vocês aqui toda a atualização do Coringão. E vamos iniciar falando aí do mercado da bola do Corinthians. Corinthians interessado aí na contratação de Juan, que acabou sendo rebaixado no Sassuolo. Porém, o contrato do atleta só termina em junho de 2026. Mas o jogador deve sair mesmo do futebol inglês. Juan disputou 29 partidas, né, pelo Sassuolo. Entretanto, terminou no banco de reserva. O time foi rebaixado e ele também terminou no banco de reserva. O atleta é bem avaliado, né, pela diretoria do Corinthians, né, desde que jogava no Grêmio. Então o Corinthians está aí monitorando o mercado e vendo as possibilidades de negócio. Até porque o Corinthians não tem dinheiro para fazer grandes contratações e precisa urgentemente fortalecer o técnico Antônio Oliveira. E já falando do Antônio Oliveira, vou falar aqui que ele concedeu uma entrevista para o jornalista Flávio Prado e disse o seguinte, abre aspas, o Corinthians de hoje perdeu muita qualidade no elenco. Por quê? Porque saiu muita gente. Após ele assumir o Corinthians, daí pra frente foi saindo muita gente. Por isso ela achou que o Corinthians acabou perdendo qualidade técnica e perdeu também até o líder do grupo, que era o Cássio, né? Que dava a cara pra bater, né? Checon pedia aí pra entrevista, falava. Então saiu o Cássio, saiu o Carlos Miguel, saiu o Fausto Vera, saiu Maicon, que tá lesionado, saiu o Fagner machucado e também saiu o Paulinho. Quando ele diz que o Corinthians perdeu qualidade técnica, ele significa dizer que Antônio Oliveira acha que o elenco de hoje é mais ruim do que quando ele chegou. E eu concordo com o Antônio Oliveira, porque o time desse ano é mais ruim em outra posição também, porque para mim esse time ele não é mais ruim quando o Antônio Oliveira chegou. Também ano passado. Então o Corinthians foi perdendo qualidade, não foi apenas depois que o Antônio Oliveira chegou. Perdeu também, porém ano passado, de lá pra cá, já foi desmontando. Com a chegada aí do presidente Augusto Melo, desmontou muito o Corinthians, né? Corinthians é um time grande, precisa de estar numa classificação melhor no Brasileirão, porque tá muito mal das pernas, né? Então hoje chegou o grande dia do Corinthians. O Corinthians hoje enfrenta aí o Cuiabá pelo Brasileirão na Neoquímica Arena. E o Timão não tem outro resultado que o Corinthians pode negociar que não seja a vitória. Até porque o técnico Antônio Oliveira está muito pressionado. E se o Corinthians perder hoje, certeiramente, que eu acho que nem para entrevista coletiva ele vai, já será demitido. Até porque tem alguns treinadores no mercado aí que o Corinthians avalia, que é o caso do Cuca e também do Diniz do Fluminense. Diniz deixou o Fluminense e o Cuca deixou o Atlético Paranaense, né? Mas na verdade a informação é que o Corinthians negocia com o staff de Fábio Carille. O Corinthians está negociando com o staff do Fábio Carille, o treinador do Santos. E a multa do Fábio Carille no Santos é de 3 milhões de dólares, que corresponde mais ou menos a 16 milhões e 400 aí, em reais. E o Corinthians, na minha opinião, não deveria buscar o Fábio Carille. Por quê? Fábio Carille, pra mim, ele parou no tempo. Ele fez um trabalho muito bom no Corinthians, mas de lá pra cá não evoluiu. O Santos tem um elenco caro, porque o Fábio Carille fez alguns pedidos aí de jogador e o Santos entregou o que ele pediu. Só que o Santos hoje, na Série B mais ruim de todos os tempos, mais fraca de todos os tempos, o Santos hoje é 5º lugar na classificação. Então acho que o Corinthians não poderia trazer o Fábio Carille, porque seria o mesmo do mesmo. O Antônio Oliveira está melhor em evolução do que o Fábio Carille. Um treinador mais jovem, com uma ideia mais pontual, entendeu? Defende o Corinthians. Ele veio para a entrevista coletiva e falou, após Carlos Miguel ter falado aí de dor no tornozelo e não ia jogar contra o Atlético Paranaense, e a diretoria pediu para fazer exame e não foi constatado nada. Então ele veio para a entrevista coletiva e falou: aqui tem que jogar no Corinthians
quem tá afim de jogar no Corinthians. Quem não quer, vai embora, que o sonho de todo profissional é vestir uma camisa como essa. E quem tá aqui, então, não pode usar o Corinthians para ir para outro lugar. Então ele foi muito cirúrgico, muito perfeito na entrevista coletiva e falou a verdade, falou a real. Quem não tá falando muito a real, desde o início do seu mandato, é o presidente Augusto Melo, que prometeu, né, e vendeu ilusões para o torcedor corintiano. Por exemplo, frases como, vamos trazer o Corinthians para o corintiano, levar o corintiano para o Corinthians. Aí veio o diretor que é da base dele, Rubão, disse, acabou a farra do Palmeiras e Flamengo. Então, o presidente do Corinthians chegou falando um monte de besteira. Deveria ter trabalhado calado, não ter prometido nada, mostrar a situação que eu tô pegando aqui é difícil, né? Mas veio falando besteira, acabou gastando dinheiro com um jogador que não deveria ter gastado. Olha, Mateuzinho, Hugo, Pedro Raul, Gustavo Henrique, não tem capacidade técnica para jogar no Corinthians, jamais. E esses jogadores, Mateuzinho, Hugo, Pedro Raul e Gustavo Henrique, 4 jogadores. O Corinthians acabou investindo aí mais de 100 milhões nesses jogadores. E para qual resultado que tá dando? Por quê? São jogadores tecnicamente muito fracos. Então, a Polícia Civil até investiga aí que o Corinthians acabou gastando mais de 130 milhões nessas de contratação, né? E não tem um resultado, não contratou um grande jogador. Aonde foi esse dinheiro? Tendo em vista que, pelo escândalo que saiu na mídia aí de lavagem de dinheiro, né? O Alex Cassundé acabou ontem prestando depoimento à Polícia Civil. Então, a VaideBet, que é um dos maiores patrocínios da América do Sul, tinha fechado um acordo com o Corinthians em 36 meses, pagando aí 370 milhões, 10 milhões todo dia 1º de cada mês, rescindiu com o Corinthians, porque uma das causas da VaideBet é o clube não aparecer na mídia de forma, a forma pejorativa, e saiu na mídia que tem aí uma lavagem de dinheiro, né? Tem a lavagem de dinheiro, acabou fazendo uma transação no nome de uma pessoa que recebe os benefícios sociais do governo, né? Então o Alex Cassundé prestou ontem, né, depoimento da Polícia Civil e continua essa investigação. Vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians também continua interessado em saber, porque o que está acontecendo? Foi uma informação plantada no Corinthians ou isso aí aconteceu, esses prints aí que tem rolado na internet, né, de conversa com diretores do Corinthians? Então isso precisa vir a público. E a torcida do Corinthians não deixa barato. Final de semana acabou aí fazendo uma manifestação no Parque São Jorge de forma passiva e cobrou duramente o presidente Augusto Melo por atitude, resultado, comprometimento, né, e fazer um trabalho às claras, deixar tudo sobre a mesa para todo mundo saber o que está acontecendo. Porque se for confirmado mesmo, né, pela Polícia Civil, que houve um desvio, que teve mesmo uma lavagem de dinheiro, com certeza Augusto Melo, que falou muito na sua campanha política, falou muito após ser o presidente do Corinthians, ganhar para ser o presidente, do mesmo. Quando ele fala mal do Duílio Monteiro Alves, o trabalho dele, ele está lutando arduamente para entrar na história como o pior presidente do Corinthians. O Duílio já entrou, mas ele está querendo tomar esse posto do Duílio e ser o pior presidente. Porque ele fala, aqui eu quero uma coisa séria, não quero contratar família, quero grandes profissionais. 9 diretores da sua base já deixou o Corinthians. Então ele contratou pessoas que não tinham capacidade para ser diretor do Corinthians. Então, ele fala, o que ele fala, ele não sustenta. Ele falou, aqui no Corinthians não tem mais contratação de jogador acima de 30 anos. Ele acabou contratando. Então, o que Augusto Melo prometeu não tem cumprido. O que o Augusto Melo fala em pé, sentado, ele não sustenta. Tá aí o resultado. O que é um Corinthians lutando para não ser rebaixado e já iniciou no campeonato na zona de rebaixamento e vai terminar esse campeonato, se Deus não tiver dó, rebaixado. Antes de 2025, nós estaremos disputando uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, mas é a realidade. Por quê? Porque o time esse ano é muito mais ruim do que o time do ano passado. Quando o Augusto Melo assumiu o Corinthians, já sabia todos os problemas.
o Augusto Melo já iniciou fazendo um trabalho errado. Veio para a mídia e disse que tinha renovado, comprado, né, o Lucas Veríssimo, um zagueiraço, por 8 milhões, né? E 8 milhões de euros. O que aconteceu? Lucas Veríssimo deixou o Corinthians, acertou e foi lá para fora. Então, o que Augusto Melo fala na mídia, na prática não acontece. E como que você vai ter esperança, acreditar que um presidente desse vai fazer o Corinthians ganhar um título? Quando? O Corinthians tem mais de 5 anos que não conquista um título. Foi eliminado de forma precoce no Brasileirão. Está classificado na Sul-Americana, mas porque são um time praticamente que tem uma qualidade de segunda divisão. Na Copa do Brasil está jogando com o time da Série D do Brasileirão. E no Brasileirão, que joga com o time da Série A, está na zona de rebaixamento. O que vamos fazer para esse Corinthians sair daí? Ou seja, não pode um presidente de um clube do tamanho do Corinthians fazer um trabalho tanto amador quanto ele está falando. Vai para uma entrevista coletiva, ele não tem a capacidade de explicar uma resposta. Quando ele dá uma resposta, ele tem que explicar 2, 3 vezes. E além disso, vem culpando a imprensa de muita coisa que está acontecendo no Corinthians. A imprensa tem culpa de quê? A imprensa compra jogador? A imprensa administra as finanças do Corinthians? Então, Augusto Melo, sinceramente, até hoje, no Corinthians, na minha modesta opinião, ele prestou, com 6 meses de seu mandato, ele prestou um desserviço ao Corinthians. Essa é a minha modesta opinião. Agora eu quero saber de você que está assistindo o nosso vídeo. Você está gostando do trabalho de Augusto Melo? Você acredita nesse presidente? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa a inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e trago para vocês de forma exclusiva o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians, no Mercadão da Bola, finanças do Corinthians, tudo que acontece eu trago. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.